vez aqui no nosso Conexão Clube Tambaú, aqui no estúdio. O nome dela já foi falado aqui no programa inúmeras vezes, mas é pela primeira vez aqui no estúdio. Hoje no nosso Conexão Clube Tambaú a gente vai receber uma das vozes mais atuantes da política paraibana na atualidade. A gente trata da deputada professora Cida Ramos, professora universitária, assistente social, atualmente deputada estadual. Ela tem uma trajetória marcada na luta pela defesa dos direitos sociais. Agora há pouco já teve até ouvinte, né, agregando isso aqui, falando aqui. Já foi secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba. Agora assume o desafio como presidenta. Vou perguntar a ela aqui se ela quer ser presidente, não sei. Estadual do PT. A gente vai conversar com ela sobre a atuação da Assembleia, falar sobre desafios nessa nova função de rumos da política do Estado. Seja bem-vinda, presidenta, é assim? Presidenta do PT agora aqui. Presidenta, seja bem-vinda à nossa TV Tambaú, a Rede Tambaú de Comunicação e a Rádio Clube, que representa também a Rede Tambaú. Bom dia, Erli, Josival, que vai estar aqui logo mais, daqui a pouco. Né? Quero agradecer esse espaço, dizer que me sinto extremamente honrada em poder estar aqui, me sinto bastante à vontade para conversar com vocês sobre política local, nacional, né? Sobre tudo isso que nós estamos vivendo, a eleição do PT. Então, estou bastante aqui à vontade. A gente vai chegar na política, local, tal, mas sempre a gente faz uma breve trajetória dos nossos entrevistados aqui, aquele que chega para cá. Hoje a Cida é deputada, professora Cida é deputada. E a gente vê que ela tem uma longa trajetória, né, em defesa dos direitos sociais. Isso aí foi o que colocou Cida hoje na Assembleia? Foi. A minha trajetória é uma trajetória, eu sou filha de um caminhoneiro com uma dona de casa. Meu pai motorista e minha mãe professora. Pronto. Eu sei mais ou menos como é. Teve 13 filhos. Ixi, e 7 mulheres, né? As mulheres sobreviveram. Eu tive paralisia aos 3 anos de idade e eu posso afirmar que para eu me colocar no mundo, para eu entender tudo aquilo, às vezes o preconceito, a discriminação, você imagina o que é alguém em 1968 ter paralisia em sapé. Né? Então, eu precisei ter essa inserção política, que inicialmente começou na Igreja Católica, né? E depois no movimento estudantil. Eu tenho a honra de dizer que eu fui uma das pioneiras aqui no movimento estudantil secundarista, né? E logo depois eu adentrei no movimento estudantil universitário. Né? Ali realmente eu pude compreender o mundo, as relações sociais, né? E entender esse preconceito, essa discriminação e saber que todo mundo tem que ter um lugar na vida. Então, assim, a política, a educação, ela me puxou para esse lugar, que é um lugar de protagonismo, que é um lugar de reafirmar todos os dias que a vida ela foi feita para todos e que o lugar da pessoa com deficiência, onde ela quiser estar, ela lutando para ser reconhecida como cidadã. A gente já está registrando aqui, o Josival Pereira já está com a gente conosco aqui, já chegou da TV Tambaú, estava lá na TV, já chegou com a gente fazendo esse conexão, TV Tambaú e aqui a Rádio Clube. Josival, eu já apresentei, disse que a entrevistada está aqui, perguntei o porquê dela entrar na política, ou entrar na Assembleia, e vamos para a política, seu Josival. Vamos para muita coisa. Eu vou perguntar a ela, veja bem, ela é a primeira mulher a presidir o Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, depois de muito tempo. E a pergunta assim, qual o papel que você vê para o PT neste momento? É um momento completamente, uma conjuntura completamente diferente no Brasil de tudo que foi construído, uma direita crescente, enfim. Qual o papel do PT nessa hora? É um papel muito grande, Josival. Você me conhece há bastante tempo e você afirma algo que todos os dias eu observo. Como professora que eu sou, gosto muito de fazer leitura de cenários. E eu acho que nós, no Brasil, nunca vivemos talvez uma situação do ponto de vista dos impasses
da humanidade, das grandes questões da humanidade tão difícil como hoje. Né? Nós temos um país que enfrenta uma direita muito, mas muito dura no que diz respeito a valores, né? Porque eu observo agora essa atitude de Trump, né? E como a direita no Brasil reage a isso. Ela não apenas não faz a defesa do Brasil, como ela trama contra o Brasil internacionalmente. Você vê, né, um deputado eleito aqui no Brasil e lá para fora dizer, ó, você brasileiro, traga sua empresa para cá e o desemprego que vai ficar aqui. Exatamente. Você vê um Eduardo Bolsonaro dizendo que vai abrir mão de continuar a política no Brasil, né? E acha que taxar os produtos brasileiros em 50% é algo extremamente normal na luta política, porque não é econômica, é mais política do que econômica. Então, assim, se você recuar na história, você vai observar que Dom Pedro II ele fez, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II teve defesas da Amazônia, né? Teve posições de soberania. Mesmo os integralistas, a ditadura militar, você observe o próprio Geisel, ele teve posições diferenciadas das americanas. Não houve um alinhamento completo, né? E hoje a gente assiste isso. Então, uma situação difícil, localmente também não é uma situação fácil que a gente está vivendo, e o PT ele cumpre o papel de fazer a defesa de valores, fazer a defesa dos interesses da população, dizer que não é possível um país ou um estado que cresce acima da média, como é o da Paraíba, e a gente ainda ter tanta desigualdade, tanta pobreza, né? Então, isso aí o PT tem um papel fundamental. Eita, Josival, e o PT aqui na Paraíba? Nas próximas eleições, Josival quer fazer essa daqui, incrementando aí, Josival tá puxando pra cá. Já fez, você já fez. Não, eu quero que você incremente. Não, tá. Eu estava agora mesmo na televisão analisando um novo cenário, que Eita, lá vem ele, viu, Cida? Que é o cenário de veneziano, né? Veneziano, que é um dos aliados, eu acho, mais fiéis ao presidente Lula, acho que votou em todas as matérias, não tem ideia de que tem. E ele já avisando que se Efraim anunciando que está avançando a história da aliança com o PL bolsonarista, e ele já avisando que se houver aliança, ele está fora dessa aliança. E já falando no palanque, porque ele considera também que o palanque de João Azevedo com o pessoal do PP e do Republicano tem bolsonarista, ele falando palanque próprio. E aí? O critério que nós vamos utilizar aqui na Paraíba é o critério do palanque do presidente Lula. Né? Lula hoje é uma figura importante do ponto de vista internacional, ele se coloca contribuindo internacionalmente. Né? Lula é uma figura que, do ponto de vista do Brasil, há uma necessidade da presença dele na política. Então, a reeleição dele é fundamental. Né? Um presidente que, em menos de 6 anos, eleva o produto interno bruto, retoma as políticas sociais, né? Em meio a tantas dificuldades com o Congresso, que se posiciona todos os dias eu diria assim, em não sintonia com o povo brasileiro, e Lula ali tem expertise política. Então, a reeleição dele é prioridade para a gente. Então, passa o apoio a qualquer grupo, passa pelo como vai se comportar frente à eleição de Lula. Tem a questão da relação com João Azevedo, de um lado, mas está aparecendo aí a necessidade de um candidato a governador, um terceiro candidato a governador na esquerda, centro-esquerda, é isso? Está precisando que o bloco que a gente tem uma relação, né, o PT tem resolução interna de apoio ao governo João Azevedo, então, prioritariamente, a gente está
nesse bloco. Agora, esse bloco precisa dizer claramente, com todas as letras, se apoia e se vai dar palanca ao presidente Eu já ouvi Lula. Lucas Ribeiro individual, Aguinaldo não, nem Aguinaldo nem Hugo Mota, mas já ouvi Lucas Ribeiro dizer 2 vezes que votaria em Lula. Já ouvi Lucas dizer, disse numa entrevista em Cajazeiras, disse numa outra entrevista comigo. Isso é suficiente ou precisaria ser apoio sinal maior? Como é que vai colocar? Não, claro que não é suficiente. Né? Não, muita gente diz que vota em Lula. Eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, principalmente liderança política de peso, dizem que votam em Lula. Né? Fazem defesa de Lula. É preciso sentar, a gente precisa discutir o palanque, a gente precisa discutir as ações concretas de apoio ao presidente Lula, de como ela vai se expressar aqui na Paraíba. Nós temos que discutir programa, né? Nós temos que discutir, fazer um pacto pela Paraíba. Eu disse inicialmente aqui que a Paraíba é um estado que cresce a 3,5% acima do Nordeste e acima da média nacional, mas nós temos uma situação do ponto de vista do emprego, né, que a informalidade ela supera muito a questão dos programas sociais de transferência de renda. Hoje, em 70% aí dos municípios é uma realidade muito presente que supera a renda formal. Então, tudo isso a gente precisa sentar e discutir. O PT tem expertise de gestão, né? Eu própria já fui secretária de Estado, né? E posso ser avaliada como secretária. Eu penso que a gente realizou um trabalho que ficou reconhecido não só pela população, mas pelos órgãos de controle, pelo próprio Ministério Público, né? Eu sempre sou chamada a opinar por esses setores na área da política social. O PT tem outros quadros, então nós queremos discutir gestão, nós queremos discutir pacto pela Paraíba, quais são as regiões, a vocação, como se coloca a questão da industrialização aqui, né, ampliação, como é que isso vai se dar. Então, nós temos muita coisa para colocar na mesa e nós queremos entrar, eu tenho dito e repetido isso, pela porta da frente. Nesse contexto aí que está se abrindo agora, um cenário novo, Adriano Galdino pode ser a solução? Adriano Galdino é um dos nomes que está posto, né? Inclusive ele é desse bloco aí, né, do governo, que eu saiba ele continua, né, nesse campo, ele ainda não fez nenhum movimento que diga que não pertence ao campo. Ele tem o desejo de ser candidato, né? Ele se coloca como candidato, assim como Cícero, assim como Lucas, e essa questão ainda não foi, no nosso entendimento, deliberada, decidida. Então, há todo um espaço para discussão aí. E nós queremos participar da discussão, do debate. Adriano Galdino está muito assim agora. Luiz Inácio Lula da vida. Adriano Galdino, o Josival mostrou na TV agora há pouco, foi lá na casa que Lula nasceu. Segundo ele, queria pegar nos objetos, queria sentir o clima de Lula para poder ir para a batalha. Adriano Galdino no PT? Ele até hoje não manifestou nenhum interesse em adentrar os quadros do partido. Se isso ocorrer dele ou de qualquer outra liderança com a expressão que ele tem, passa nacionalmente pela posição da direção nacional e da direção estadual. Local. As duas instâncias têm que deliberar sobre isso, né? Mas ele não manifestou ainda esse interesse. E a gente via, pelo menos a gente percebia, nós percebemos que o PT, uma certa divisão do PT nos últimos anos, tá? Qual seria o maior desafio da nova presidenta do PT aqui agora para esses próximos anos, tendo em vista o que o PT enfrentou nos últimos passados? Eu acredito que o maior desafio é unidade na ação. É você ter essa característica que é própria
do surgimento do partido, que é você ter liberdade para expressar perspectivas, avaliação de cenários, né? Você debater muito, mas chegar o momento de você dizer, olha, a partir de agora tem que ter, a gente chegar aqui a um consenso, mesmo com as diferenças, e a gente caminhar unidos, juntos, e poder contribuir para eleger uma bancada estadual mais ampliada, uma bancada federal, né, que a gente possa contribuir com a eleição do presidente Lula. Então, meu maior desafio é essa agregação. E a prioridade é Lula. Deixa eu sair aqui um pouquinho da política. Eu acho que a gente é suficiente para ir para algumas ações. Você está vindo hoje o programa ontem com a decisão ontem mesmo eu disse, eita, Cida vai chegar a decisão do Tribunal de Justiça de manter, pelo menos, não conceder liminar a lei que você propôs de que a arrecadação dos cover-artistas seja toda destinada aos artistas, que gerou uma polêmica enorme, tá aí. E nessa saída agora, como é que está o cenário? Dizer que em momento nenhum nós nos negamos a discutir com a Brasel ou com qualquer representante de estabelecimento comercial. A gente fez várias reuniões com a presença deles, né, para aprimorar a lei, para discutir a lei. Agora, a lei do cover artístico, quando o Tribunal de Justiça, por unanimidade, nega uma liminar que coloca a inconstitucionalidade, né, nós já tínhamos essa discussão na Assembleia. Sabemos que a lei ela é constitucional. Né? Cover artístico já está dizendo. Você, o consumidor, já existia uma lei de Ranieri Paulino, anterior à minha, que instituiu o cover artístico, que coloca que quem paga ao artista é exatamente o cliente que vai a um bar, um restaurante. Portanto, esse dinheiro é destinado a uma ação específica, que é aquela quando você procura um bar, um restaurante que tenha música. Né? Porque o artista ele agrega valor ao estabelecimento. Você ali fica mais tempo, você consome mais, você bebe mais. Então, o estabelecimento já tem um ganho com a presença do artista. E a lei ela permite que 20% do que é arrecadado fique com o estabelecimento. Né? Para quê? Às vezes tem o equipamento de som, tem os gastos, então 20% iria para o estabelecimento. Né? Essa é uma lei que ela fortalece a cultura, ela fortalece, valoriza o trabalho do artista. Você acha que um artista chega para tocar no estabelecimento só com violão e toca ali? Aquilo requer, ele ensaia, né? Ele tem despesa com instrumento, ele se aperfeiçoa, né? Então o artista ele não chega e canta ou toca, né, do nada, não. É preciso entender que isso é uma arte. Como arte, ele tem toda uma... do ponto de vista da formação, ele tem gastos e não é possível que você arrecade 4, 5 mil e repasse R$200 para um artista. Né? Essa é uma coisa que a Paraíba abraçou. Foram feitas várias enquetes com a população e a população abraçou essa lei. Ela tem força popular e força jurídica agora. Quem vai reclamar os proprietários de bares e restaurantes, né? Cida, a gente tem aqui agora a Gilson está lá no Valentina participando com a gente aqui agora, como também liberar para você pode ligar agora 3015 37 37, pode ligar direto ou pode mandar seu áudio pelo 3015 37 37, tá? Gilson lá do Valentina. Alô, Gilson. Isso aí é uma mulher, penso numa pessoa, conheço ela desde Sapé, da universidade, e era o pai caminhoneiro. Penso numa pessoa boa.
É uma pessoa primeira, boa demais. Para tudo tá bom demais. Obrigado, Gilson, participando com a gente. Gilson participando lá do Valentina. Se você tem alguma mensagem para a deputada, 3015 3737 para a gente agora. Agora há pouco, Dona Wanda participou com a gente. Ela que frequenta muito a FUNAD, fazia, na verdade, alusão a esse trabalho da senhora da FUNAD. Se a senhora pudesse se estender até para a Dona Wanda, que ela está ouvindo a gente agora. Eu quero agradecer a Gilson do Valentina. Me conhece desde Sapé. Então, sabe a minha trajetória, sabe os valores que eu represento, que eu defendo. Dizer à Dona Wanda que a minha luta como pessoa com deficiência, mas mais do que isso, entendendo que todas as pessoas com deficiência, elas merecem o direito de viver plenamente, né? Que o que nos limita, Dona Wanda, não é a nossa deficiência na maioria das vezes. Né? O que nos limita é exatamente a ausência de políticas públicas que nos dê as condições para que a gente possa ir e vir, para que a gente possa usufruir de tudo que a humanidade constrói em termos de arte, de cultura, de esporte, né? Da educação, da ciência e da tecnologia. Então, nenhum ser humano pode dizer o limite de outro ser humano. Nós somos capazes de tudo, para o bem e para o mal. Portanto, a minha luta como professora, como mulher, como mãe, como deputada, é para que a gente possa entender isso, a sociedade, mudar essa cultura capacitista que acha que a pessoa com deficiência é alguém de segunda categoria. A gente tem participação com a gente. Eu acredito que a Dona Wanda está com a gente na linha. Eu falei nela, ela ligou para cá. Alô, Dona Wanda, bom dia. Bom dia. Eu quero dizer para a Cida que eu admiro muito ela. Eu, como mulher, sou deficiente visual. Não nasci deficiente visual, mas fiquei há um tempo atrás. E eu admiro muito. Antes eu não tinha tanta admiração com ela, mas quando eu fui uma vez para um evento lá do Instituto, que falaram que ela ajudava, aí eu passei a admirar ela, porque ela é uma mulher como eu, luta, que a gente temos muito preconceito na vida da gente. E eu agradeço muito, Cida, você ser essa mulher que você é, e que você dá valor a gente, dá valor à cultura, porque eu nasci na cultura, eu me criei na cultura e eu dou valor à cultura. E muita gente me desvaloriza assim, mesmo amigo mesmo ficava debochando de mim quando eu falava na cultura verdadeira. E eu digo a você que você é uma mulher muito guerreira, assim como eu sou também, viu? Eita, Dona Wanda, então nós somos do mesmo time. Quero agradecer seu carinho, o reconhecimento ao nosso trabalho. O Instituto dos Cegos é uma entidade porque eu tenho um compromisso muito grande, sempre coloco emenda parlamentar, tanto para o Instituto aqui como de Campina Grande, né, e várias outras entidades das pessoas com deficiência, porque o que a gente precisa é só oportunidade, só isso que a pessoa com deficiência quer: respeito, reconhecimento e oportunidade. Deixa eu fazer um registro aqui agora, depois Dona Wanda. Tem uma mensagem aqui de texto, vou traduzir aqui por conta de tempo. Gerlândia Lima, lá do Valentina, tá dizendo: Cida Ramos, aí botou um coraçãozinho, sou Lulex 13, ela botou assim pra senhora. Roberta de Mangabeira 4, queria agradecer a Cida Ramos pelo apoio aos portadores de lupus. Tá? Isso aqui é a Roberta de Mangabeira 4, ela tem uma filha, tá? Portadora de lupus, tá? E aqui a gente vai agradecendo aqui, na verdade, a deputada, a presidenta, tá? Que Papai do Céu abençoe para conciliar o tempo de deputada. Nenhuma autoridade é constituída se não for pela força e a vontade de Deus. E aqui é a mensagem que a gente deixa para a senhora. E que volte sempre aqui. E quando começar o ruído da política, o Josival aciona, né, Josival? Daqui a pouco vamos gravar com ela. Pro Tambaú Debate. De sábado agora? Sim. Quero agradecer muito a todas as pessoas que interagiram
dizer que a vida é isso, né? Eu tenho um lema que é da minha avó, que ela me dizia: ninguém morre em vida. Portanto, a vida pode até apresentar mais dificuldades, mais atalhos para alguns, né? Mas como você bem disse, o homem lá de cima não dá vida para você não viver, né? E esse lema eu levo comigo, agradecer as pessoas. A coisa mais importante, Roberta, é o reconhecimento. A política tem muitas coisas, mas o que dá mais alegria a gente é quando alguém reconhece o trabalho da gente. Então, agradecer esse espaço que vocês me deram aqui e dizer que voltarei sempre. Basta que vocês me chamem. Recebemos aqui hoje ela, deputada estadual, presidenta do PT na Paraíba, Cida Ramos. A gente vai